Depressão aumenta o risco de suicídio entre jovens. É um assunto bem polêmico, né? Polêmico demais. E se não souber falar, se a pessoa nem pesquisar um pouquinho sobre o que é a depressão, né, vai acabar se enrolando e passando a informação errada. É um assunto que deve ser tratado também com muita cautela. Tá. Aí a pergunta é o seguinte: essa pressão, a pressão negativa, no Brasil, só para você ter uma matemática, Marcelo, o Brasil, ele em número de mortes em 2019, o Ministério da Saúde falou que o Brasil é o o quarto mundo em que comete suicídio entre jovens. Várias causas são causas relacionadas de acordo com o mundo tecnológico, muito tecnológico. Você acha que os jovens de hoje eles têm sabido usar a internet a seu favor? Se a gente fosse colocar aí numa porcentagem, eu diria que apenas 15% estão sabendo usar a internet de forma correta. Porque se você abrir aí o feed do Instagram, vamos usar aí uma plataforma que é talvez a que o pessoal mais usa hoje, né? Se você abrir o feed do Instagram, você vai ver talvez 85% de informações de coisas vagas, de assuntos vagos, do que 15% de coisas boas, coisas que vai te trazer informação, que vai te trazer uma informação correta, que vai te trazer conhecimento. E eu acho que a rede social, a tecnologia em si, deveria ser mais usada para passar informações, para passar conhecimento, para passar assuntos, né, que é necessário na nossa sociedade. Eu vi recentemente uma pesquisa falando que hoje a geração, a tendência da geração é ela se tornar um pouco mais isolada, né? Isolada, porque você vê que o casal, às vezes o marido ou a mulher, estão dentro de casa e cada um no seu celular. Os filhos no celular, não tem diálogo. As pessoas em si estão distantes de si, estão distantes um do outro. Só se comunica pela plataforma, celular, algum tipo de aplicativo. Como é que você enxerga hoje? Como é que o jovem enxerga isso? Você acha que isso vai acontecer mesmo, essa solidão social? O que você acha? Então, é difícil talvez responder por todos os jovens, né? Por um grupo de jovens. Um grupo vai achar que isso é certo e outro grupo vai achar que isso é errado, tá? Eu acho isso errado, porque eu fui pesquisar um pouquinho depois que a gente tratou desse assunto. A gente não tem conhecimento, né, mais a fundo sobre a depressão, né, até porque a gente não é formado em nenhuma graduação que possa falar com isso com propriedade, mas eu fui pesquisar em alguns sites confiáveis sobre esse assunto, e a depressão, ela veio da palavra geográfica de depressão mesmo, uma descida, a perca de humor, a perca do interesse, a tristeza. Então, essa porcentagem que você nos mostrou aí, falando do Brasil mesmo, que os jovens têm até se suicidado, vem disso, porque antes, talvez não, com certeza, uma família, quando chegava à noite, ela se reunia na sala, jantava na mesa, almoçava na mesa, conversava, como é que foi o seu dia, como é que foi sua escola, como é que foi sua faculdade. E hoje, a gente vê aí filho entrando dentro de casa, dá boa noite e tal, e vai pro quarto, tranca a porta do quarto, só vai ver no outro dia de manhã, né? Pai que não pergunta mais como é que foi o dia do filho, né? O filho não passa mais informações sobre o seu dia para o seu pai. O pai lá só serve para, vai lá, paga a escola, dá o que comer, dá o que vestir, não sabe mais de nada. Não tem nem procurado mais a saber. Então eu acho isso errado. Eu acho que deveria continuar da forma que era, tá? A amizade, a conversação, a interação, porque o que dá legalidade, o que abre a porta para esse assunto de depressão, até mesmo do suicídio, é essa falta de comunicação que tem aumentado a cada dia mais. E você que nos assiste, você compactua com o mesmo pensamento? Você acha que o isolamento através da tecnologia, o mau uso, às vezes, da tecnologia, tem afastado, tem associado esse isolamento com a depressão e com a possibilidade de suicídio? O que é que você acha? Coloca aí nos comentários aí, eu quero ouvir a sua opinião, porque aqui a autoridade é você, então fala autoridade. Então, Marcelo, o que a gente pode ver aqui? Essa reportagem, ela diz o seguinte, né? Depressão aumenta o risco de suicídio entre jovens. O assunto deve ser batido. Fica alerta para o
reconhecer os sintomas e buscar ajuda o quanto antes. É fundamental para proteger as crianças e os adolescentes. Ele não só coloca só a questão dos jovens, mas coloca a questão também dos adolescentes. Você tem algum conhecimento de algum jovem que tentou suicídio ou estava nesse caminho de depressão? Conheço sim, Fausto. Até entrando um pouco mais nesse assunto, né, de forma ética, sem nenhum tipo de ideologia, tá? E não podemos oferecer aqui no canal, né, na live, nenhum tipo de tratamento. Procure um psiquiatra, um psicólogo e vai se tratar porque é preciso sim. A psicologia abre essa porta sim de tratamento. Você precisa se tratar, né? Até vamos falar um pouco agora da nossa religião, do lado religioso da coisa. Não podemos negligenciar a medicina, né? A medicina está aí para ajudar e é preciso sim. Eu sou evangélico, sou coordenador de jovens, sou coordenador de adolescentes e conheço sim adolescentes e jovens e alguns adolescentes que já até pensaram em suicídio por conta disso, a falta de comunicação. E quando a gente perguntava o porquê desse pensamento suicida, porquê dessa tristeza profunda, eles diziam isso: meu pai não quer saber de mim, minha mãe não quer saber de mim, minha mãe não pergunta mais como foi meu dia. E isso, em excesso, depois de um mês, 2 meses, gera um isolamento do adolescente, do jovem. Ele não conversa mais nada com ninguém, não conta mais nada para ninguém. Isso vai sim causando a tão falada depressão, né? Então, eu tenho sim exemplos de muitos jovens e adolescentes, tá? Agora a gente comentou dois assuntos importantes. A gente está falando aqui sobre a juventude moderna, né? Então a gente está voltando para a questão tecnológica, o mau uso, o bom uso da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia usada de uma forma correta, ela é maravilhosa. Antigamente você perdia filas e filas no banco. Hoje você, através do aplicativo, você consegue resolver a maioria das coisas suas. Você consegue resolver título de eleitor, você carteira digital, diversas coisas você consegue resolver através da tecnologia. Então a tecnologia, ela de forma é boa, mas também dependendo da situação, ela pode trazer grandes problemas. Aí eu coloco para você da seguinte forma, Marcelo, você colocou dois parâmetros aí interessantes, né? A questão a pessoa está se isolando, a falta de atenção familiar, né? A Isso. pressão social que existe dentro do contexto de uma forma geral. Então, o jovem, ele também vive dentro de um furacão enorme, né? De Com certeza. sentimentos. De sentimentos, de ideias. É muito conflito.